Opa, prazer, meu nome é Danilo Mazzucchin, aqui nós estamos em mais um quadro de Hunter para Hunter, este que é um espaço ao qual nós destinamos para você que é empreendedor ou você que está pensando em empreender. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fazer com que você que assistir a esse conteúdo possa ter insights, possa ter ideias práticas para você colocar no seu negócio. Você que está pensando em empreender, será que faz sentido? Será que esse negócio que eu estou raciocinando em entrar, como que é qual é o melhor caminho? O que eu devo tomar cuidado? Quais são as premissas que eu devo ter para que o meu negócio não entre em número de estatística? Mais de 70% das empresas vêm a falir nos primeiros 2 anos e meio. Como que nós conseguimos? Como que eu consigo fazer diferente? E obviamente que aqui eu não estou sozinho, porque o de Hunter para Hunter, sempre eu trago um Hunter aqui. Eu trago uma pessoa que tem um histórico de vida que pode contribuir. E justamente contribui com o que eu disse agora, com a sua vida, com a sua carreira. E olha só essa pessoa que eu trouxe hoje aqui. É Head de Marketing e Comunicação, atuação estratégica em tráfego pago, branding e performance, ou seja, nós estamos falando de geração de oportunidade. Nós estamos falando de construção de marca, nós estamos falando de um profissional que, no dia a dia dele, faz as empresas venderem mais. Ele liderou projetos tanto aqui Brasil quanto projetos internacionais com foco em crescimento estruturado e previsível, trazendo previsibilidade. Gerou resultados notáveis, como mais de 1 milhão em faturamento dentro de um e-commerce, dentro de uma loja virtual de venda de violões. Depois ele vai contar melhor para nós essa história. Mais de 70% no número de alunos ele conseguiu aumentar, ele e o time dele conseguiu aumentar dentro de uma escola. Então eu não estou falando só de marketing, não estou falando apenas de fazer anúncio na internet, estou falando de gerar resultado, estou falando de Leonardo Rosário. Léo, seja muito bem-vindo ao de Hunter para Hunter, Léo. Olá a todos aí, estimam que tenham uma ótima tarde. É um prazer participar do quadro dos Hunters. Prazer, Danilo, estar com você mais uma vez. Eu sou o Leonardo, muito obrigado pela introdução. Hoje eu tenho 29 anos. O Danilo fez um overview aí um pouco da minha atuação. Eu sou formado em Relações Públicas, ou seja, estudei toda a comunicação integrada, então a comunicação institucional, comunicação mercadológica, comunicação interna. Então, no mundo globalizado que nós vivemos hoje, com essa fluidez, essa rapidez, nós precisamos da comunicação para potencializar negócios, causas, serviços e produtos. E hoje eu estou aqui para dividir um pouco da minha experiência, da minha ótica sobre o mercado e também alguns insights aí para 2026, tanto para você empreendedor e aquele que almeja também empreender. Legal, muito, muito bom. O Léo, você vai ajudar demais todos nós. E eu aqui vou aprender muito com você também, porque eu sempre aprendo muito quando você abre sua boca e com suas atitudes, mais do que abrir boca, com suas atitudes. Léo, então só para todo mundo poder entender aqui, me conta, por gentileza. Você falou que você é formado, né? Eu, inclusive na introdução falei de alguns resultados que você já tem, mas hoje você é um profissional de mercado, você atua em alguma empresa ou você tem sua própria empresa? Conta para nós, por favor. De Hunter para Hunter, então estamos também conversando de um empreendedor para alguns empreendedores também. Hoje eu tenho a minha agência de marketing e comunicação, então a gente trabalha, como o Danilo falou, com esforços que vão além do ambiente digital, porque muitas coisas são sobre pessoas, tá? Então, eu acho que hoje nossa comunicação é voltada pensando no ser humano, no seu comportamento, nas suas necessidades e nas suas formas de consumo também. Tem consumos que têm fins estéticos, outros têm fins primordiais. Então, cada tipo de necessidade aí do consumidor, ele vai exigir uma atuação do seu negócio, um posicionamento do seu negócio. E eu vou falar um pouco do meu atual posicionamento e de como que eu tenho me inserido no mercado. Tá? Então, hoje eu tenho uma agência de marketing e comunicação.
uma atuação muito forte hoje nossa com rede de franquias no ramo de academia. Então, a gente trabalha com algumas academias aí, principalmente de cunho 24 horas. Acho que não tem problema citar aqui, tem problema dele. Não, nem um pouco. Inclusive, fala o nome também da sua empresa. Eu sou responsável pela agência Roar. A academia que eu estou citando hoje de franquia, que a gente tem um trabalho muito bacana, é a Academia 24 Horas Gaviões. Inclusive, só nos últimos 10 meses a gente teve um crescimento de 70% em ativos de alunos, tá? De novos alunos. E quando a gente está falando em retenção, que são aqueles alunos que fazem acesso também via aplicativos como TotalPass, Gympass, a gente aumentou 50% o número desses check-ins. Então, é um trabalho, por mais que não é embrionário, mas é um trabalho novo, são apenas 10 meses de trabalho. Eu costumo falar que o trabalho de marketing, de comunicação, que eu gosto de posicionar, porque eu entendo o marketing como uma das ferramentas dentro da comunicação para nós potencializarmos negócios, ele é parte do caminho. E eu costumo falar que não é um investimento na bolsa de valores. Você investe muito, ou você estoura, ou você perde tudo. Não, marketing não é um investimento de bolsa de alto risco. Marketing é um trabalho de construção organizado, dia a dia, com metodologia, com interpretações. Porque cada número ali que a gente tem nas nossas plataformas, que a gente usa hoje para se comunicar, não são apenas números. Ali ele reflete comportamento do consumidor. Então, é importante a gente se atentar nessas questões. Eu costumo dizer também que o caminho vale mais do que a chegada, porque nós que somos empreendedores, a gente sempre está ampliando o nosso horizonte, né? Então, é importante a gente cuidar do nosso caminho para que a gente possa desfrutar de bons horizontes. Léo, enquanto você estava falando aí, me chamou bastante atenção, por exemplo, na Academia Gaviões, vocês, né, você, o seu time, a Loar conseguiu aumentar em 70%, mais de 70%, o número de novos alunos, num espaço que eu concordo super com você, porque eu também sou dessa indústria. 10 meses é pouco tempo. Inclusive, você que é empreendedor, está assistindo aqui esse conteúdo, é o que o Leonardo falou de maneira muito inteligente. O que o Leonardo falou? Você não está investindo em bolsa de valores, né, Léo? O Leonardo, ele disse que existe processo, existe metodologia, inclusive depois eu vou entrar nesse método aí que o Léo falou, até anotei aqui, é preditivo. Você consegue prever antes de ter um investimento, qual o resultado que você terá. Mas conta pra nós, assim, e aí uma curiosidade minha, e claro, se você, pô, isso daqui eu não quero falar, você só omite, tá? Sim, Mas o tudo que bem. vocês fizeram, né? Aonde que vocês investiram, por exemplo, Google, Meta, LinkedIn? Qual foi a estratégia de vocês para vocês conseguirem alcançar um número tão fantástico quanto esse, mais de 70%, gente? Sim, com certeza. Então, não tenho problema em dividir. Eu quero que essa experiência seja muito enriquecedora mesmo. E vou ser muito franco, tá? Porque o negócio aqui também não é ficar se vangloriando. Legal. Então, a gente conseguiu atingir esse número também por comportamento de mercado, ou seja, quando a gente vai fazer um trabalho de marketing, a gente analisa o micro e o macro ambiente, tá? Então, dentro do macro ambiente, são as coisas externas, a gente teve um aumento fantástico de pessoas que estão cuidando da sua saúde. O jovem está mudando um pouco os seus hábitos. Então, até um pouco tempo atrás, vamos falar de 2, 3 anos, era muito comum aí você ver abrindo muitos negócios como barbearias, adegas principalmente. Então, a gente está falando de um público que tem uma vaidade, que tem um apreço muito grande por entretenimento. E isso mudou, a gente vê que deu uma grande mudada, a galera está zelando mais pela saúde, está frequentando mais as academias. O mercado com uma estratégia de negócio que chama low cost, ou seja, a gente tem um estilo de negócio com uma mensalidade, uma aquisição que não tem um ticket médio alto, contudo, ofertando uma estrutura numa qualidade premium. Então, é natural que você também encontre desafios no meio do caminho. Eu vou citar eles aí um pouco depois, quando eu começar a falar da estratégia, tá? Então, vamos lá. Uma das unidades, que é uma unidade grande, ela está localizada na zona leste de São Paulo. E, assim, ela tem muitas academias próximas também, que tem qualidade, tá? Então, quando a gente está falando de franquias, a gente tem grandes franquias aí, como Smart Fit, Skyfit, Pro 13. Então, são marcas que investem pesado também nessa estrutura.
Então, o primeiro passo foi assim, como que eu vou gerar vantagem competitiva, tá? E a primeira coisa que a gente estabeleceu foi a nossa ética para trabalhar. Qual que vai ser a nossa ética? Porque em cima da nossa ética de trabalho, a gente vai discorrer o tipo de comunicação que nós vamos utilizar. A gente podia ter uma tática mais de guerrilha, uma tática mais agressiva, mas nós não, vamos confiar o quê? Na nossa estrutura, no que a gente consegue ofertar para os nossos consumidores, nossos alunos. Então, o meu primeiro passo foi fazer um fortalecimento de presença regional. E aí a gente tinha dois caminhos, tá? Então, quando vamos supor, quando a gente vai trabalhar num negócio para a gente fazer aumentar a sua presença ali regional, antigamente o pessoal recorria muito ao que? A panfletagem. Então, a gente via um modus operandi antigo assim na panfletagem, ou até mesmo outdoor, esse tipo de comunicação offline. Só que o custo que você tem para imprimir esses materiais, ter ali também um profissional alocado, gastando horas para isso. Uhum. E hoje, no ambiente digital, você consegue ter um custo muito mais saudável por isso. Posso até abrir um número aqui de campanha assim próximo. Eu tenho um custo aí por 1.000 visualizações em torno de 1,20 a 1,80. Ou seja, eu gasto menos de R$ 2 para mostrar o meu negócio para mais de 1.000 pessoas. Claro que você tem que fazer isso com uma sabedoria, com uma inteligência. Nós que fazemos gestão, a gente entende que você tem que analisar também quantas vezes a pessoa vê esse conteúdo, o que você está propondo, para você não gerar uma saturação. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu vou enxugar aqui os meus gastos para me comunicar com o meu público regional. Então, é como se fosse uma espécie de panfletagem digital e no automático ela faz um falso remarketing para mim, porque ela está sempre deixando a marca ali em memorização desses consumidores dentro de um raio pré-estabelecido. O outro tipo de abordagem que eu tive era o quê? Era mostrar minha estrutura e meu diferencial. A gente está falando de uma unidade que investe milhões em equipamento, entendeu? Então, criar também todo um storytelling, uma narrativa, para mostrar o zelo, o cuidado que nós temos em continuar investindo. Então, não é uma coisa que está assim, numa zona de conforto, não é porque a academia já é reconhecida como a melhor estrutura da região que ela não deixa de investir. E é natural quando você tem um negócio low cost, o que acontece? Todo mundo quer ter essa experiência, você provê uma boa experiência. Contudo, se você não tiver um volume intenso de aquisições, o negócio não se paga, a conta não fecha. Uhum. Então, é natural que você encontre também ali a necessidade de fazer ações para retenção, porque essa experiência legal de você ter máquinas de primeiro mundo, internacional, que competidores utilizam, e você poder experienciar isso é muito bom, mas quando você vai experienciar isso com uma academia cheia, e aí pergunta para você como você vai se sentir, ainda mais se é num dia que você está com pressa ou algo assim. Ô, Léo, Frustra a experiência um pouco. então, até para você poder Sim? lubrificar aí a garganta, vou tentar trazer um pouco do que você colocou. Aí depois a gente faz a parte de retenção. Porque o Leonardo ele está trazendo para nós aqui inclusive, antes de começar aqui esse bate-papo, eu falei para o Leonardo, eu queria muito que ele viesse para cá, porque ele é um cara não dessa parte só teórica, é da prática e de gerar resultado, né? Então nós temos que de alguma forma conseguir ao máximo possível extrair isso do Leonardo. Então agora ele vai falar da parte de retenção, mas antes ele falar da parte de retenção, ele falou, por exemplo, que para ele poder, para o time dele, para eles conseguirem atingir mais de 70% de novos alunos nessa academia, o que eles fizeram? Primeiro de tudo, ele falou sobre macroambiente, correto, Léo? Então eles estudaram o macroambiente, eles foram entender como é que estava o mercado, o que iria influenciar externamente esse mercado, se iria cair, se iria ficar linear, se iria subir, né? Ele falou sobre low cost, ele falou sobre custo baixo, pessoas que vão pagar eventualmente um valor menor, mas elas terão uma experiência, ele usou o termo premium, né? Então eles irão utilizar os equipamentos de última geração, mas por um valor baixo. Claro que também, Leonardo, aí não é só uma relação só de marketing, de vendas, é modelo de negócio, né? Porque você precisa... Exato, aí é modelo de negócio que você vai trabalhar. A depender, né, Léo? Tem alguns negócios que preferem, por exemplo, ter menos alunos, vamos continuar no nicho de academia,
Então observa você que é empreendedor. Não tem um certo ou errado. Aqui nós estamos falando do quê? De um custo baixo, então eu tenho uma quantidade alta de pessoas frequentando a minha academia. E daqui a pouco o Léo vai falar como é que nós vamos conseguir, como é que eles pensarem em segurar estes alunos, reter estes alunos. Mas não é errado você pensar também e falar assim, olha, eu não terei muitos alunos aqui, tá? Eu vou me posicionar com uma mensalidade premium. Tem, por exemplo, academias que são 2.000, mais de R$ 2.000 mês para você poder, né? Conheço algumas, ali, por exemplo, Alphaville e tal, tem algumas, aí alguns influenciadores e tal, frequento, etc, até geram network por ali, mas é o que? É o modelo que você escolhe. Exemplo, uma academia que cobra R$ 2.000 de mensalidade contra uma outra que cobra R$ 30 de mensalidade. Qual que terá maior volume de pessoas? Pergunto para você também, onde que está a base da pirâmide brasileira? As pessoas estão aonde? São pessoas com maior poder aquisitivo ou baixo poder aquisitivo? Então aqui o Leonardo ele discorreu sobre isso, mas agora eu quero ser um pouco mais profundo. Léo, por exemplo, você falou sobre custo por 1.000 visualizações, aí para você que está na audiência, que não entende de marketing e tal, o Léo tá falando sobre pessoas que visualizam, por exemplo, um vídeo, só um exemplo, tá? Então visualizou um vídeo, né? Por 1.000 visualizações, 1.000 pessoas que seja, que visualizaram aquele vídeo, ele junto com o time dele conseguiu, por exemplo, a 1,20, 1,80 o custo por 1.000, que é muito baixo, que é um ótimo valor. Agora eu pergunto para ti, nós estamos falando, Léo, por exemplo, de Instagram, de Meta Ads, é isso? Exato, de Meta Ads, como a gente também está falando de experiência hoje, a plataforma que a gente consegue mostrar vamos dizer, chegar o mais próximo da experiência real é o Instagram mesmo, através dos vídeos. Claro que a gente tem outras plataformas que trabalham com esse tipo de conteúdo também, mas é notório que a maior parte da população brasileira ela usa o Instagram. Inclusive, tem gente até que usa o Instagram e não usa o WhatsApp hoje, então tem várias formas aí de consumo, mas majoritariamente é o Instagram. Então, desculpa te interromper de novo, porque eu tenho algumas dúvidas bem legais sobre o que você já discorreu anteriormente. E sim, vocês escolheram um Insta propositalmente, mediante, inclusive ao low cost, a valores menores, a entender que o público, talvez... claro que a gente tem de médio e alto poder aquisitivo também no Instagram, mas a gente sabe que o de baixo poder aquisitivo está ali no Instagram. Teve isso? Vocês pensaram sobre? na verdade, hoje, falar que não pensou, a gente sempre analisa todos os canais que nós podemos utilizar, mas não tem como, é notório. Hoje é muito difícil você não trabalhar em qualquer negócio no ambiente digital e não trabalhar no Instagram. Eu entendo que nem sempre o nosso canal de maior performance a nível de conversão, a gente estamos falando de aquisição, possa ser o Instagram. No caso da academia, ela usa, na minha estratégia, ela é meio do funil, ela não é a parte final do funil, ou Léo, seja, defina para o pessoal que não sabe o que é conversão. Define o pessoal o que é conversão. então, para a gente definir conversão, quando a gente fala de conversão, cada negócio ele vai denominar ela como a nossa ação de valor. Então, vou fazer uma analogia rápida aqui, para a gente entender. Se eu tenho uma loja virtual, um e-commerce, a minha ação de valor é que esse consumidor realize a compra dentro da minha plataforma. Se eu sou um prestador de serviço, a minha ação de valor é que esse consumidor ele entre em contato comigo e peça um orçamento ou agende uma visita para receber esse orçamento. Então, quando a gente está falando de conversão, é o que leva a gente para a parte final do negócio, ou seja, o momento de dar orçamento ou de fechar a compra. Tá? Então, o Instagram, dentro da minha estratégia, ele encaminha o meu consumidor para a minha experiência final de fechamento. Legal. Tá? Então, através do Instagram, eu atraio, eu mostro a minha relevância, eu inicio uma comunicação com esse consumidor para mim finalizar essa venda. Aí eu tenho estratégia para 2 canais. Para mim conseguir fazer essa conclusão online com a autonomia do consumidor digital e que tem talvez um perfil mais da geração Z, uma geração que está ambientada com consumo digital, e eu também tenho um caminho para aquela pessoa que já talvez é mais velha ou não, mas que tem mais segurança em fazer um fechamento presencial. Isso também envolve profundidade também em conhecimento comercial, que a gente vai entender os nossos tipos de clientes, se ele é dominante, se ele não é dominante. E para cada tipo de consumidor, nós temos algumas abordagens específicas, entendeu? Mas claro que no momento de montar uma estratégia, você empreendedor,
é importante que você tenha uma ótica de criar esse processo, que você não vai conseguir, às vezes, ter verba para investir em cada tipo de perfil. Boa. Mas a forma que você vai investir, você vai fazer uma organização desses dados, ou seja, através de um CRM, ou até mesmo o seu gestor analisando ali suas campanhas, você vai ter um direcionamento melhor de como flui essa comunicação voltada para a conversão, para o seu fechamento, para a sua ação de valor. Então, o nosso trabalho, ele sempre vem com essa diretriz muito alinhada com o setor comercial. Ô, Léo, tem uma pergunta em base do que você falou, porque não sei se você que está na audiência conseguiu compreender o que, que o Léo ele trouxe, né? Que eles trabalham com dois caminhos finais, né? Um é para aquelas pessoas que já estão no digital e querem fazer a ação final no próprio online, e outros que são mais analógicos e aí farão lá na própria academia, lá na ponta mesmo. E aí você falou, por exemplo, sobre budget, investimento. Às vezes você não tem um investimento, e a grande maioria dos empreendedores não tem um alto investimento aí para investir em múltiplos canais ou ter múltiplas estratégias. Não tem. E aí eu vou trazer isso para ti, eu queria que você discorresse sobre isso, tá? Imagina que eu tenho uma academia, tá? Eu abri hoje a minha academia, então eu abrirei hoje a minha academia. Eu contratei a Loar, por exemplo, para fazer esse trabalho, para poder trazer alunos para minha academia. O que você perguntaria para o Danilo para você poder definir junto comigo a estratégia? Se nós iríamos vender para um público mais analógico, ou se nós iríamos para o digital, quais questões que você levantaria para nós podermos descobrir qual o melhor caminho a ser percorrido? Lembrando, a saber que eu tenho pouco investimento. Sim. Vamos lá, o fato de você ter pouco investimento não quer dizer que você tenha investido num negócio de uma estrutura muito boa. Então, primeiro eu tenho que entender aonde esse negócio está inserido, como que é a sociedade em volta disso, desse negócio, ou seja, eu tenho que pensar em acessibilidade, eu tenho que pensar, eu tenho um estacionamento para receber pessoas de longe, isso já vai determinar, por exemplo, um raio que eu posso trabalhar. Então, entender a estrutura que eu tenho, o ambiente que esse negócio está inserido, e aí uma conversa franca com o empreendedor, nem todo empreendedor, ele acaba jogando franco, então falo isso para os empreendedores, confie na pessoa que você está escolhendo para trabalhar, seja o mais transparente possível, sabe por quê? Porque tem muita gente, não estou julgando ninguém, mas eu trabalho com marketing de comunicação há mais de 10 anos, e tem um tipo de empreendedor que ele é milímetro, então ele vai sempre falar para você que está quebrado, ele sempre vai falar que não tem talvez um dinheiro para investir, ou às vezes ele até omite o resultado que você está dando, você está entregando X e ele fala que você que não está recebendo. Então, falo para você ser franco, porque isso vai determinar muito a nossa estratégia e justamente ainda economizar um eventual dinheiro que você poderia perder. Tá? Por que eu falo? Porque quando você vai iniciar um trabalho, então eu vou entender o local respondendo essa pergunta, onde você está inserido, eu vou fazer uma reunião de briefing com você e ter essa conversa. Como eu sou de comunicação, gosto muito de ter uma conversa olho no olho com a pessoa que está investindo em mim, para eu entender. Porque quando a gente começa um trabalho novo, uma marca que não existe, você não tem histórico. E se você não tem histórico, você não tem dados para interpretar, você não tem tomada de ação. Então, é natural que o primeiro mês é o que a gente chama de stress testing. Então, a gente vai colocar com a nossa experiência o que a gente acha que é o melhor caminho, só que, assim, a nossa visão ela não pode sobrepor o que é o mercado, o que é o comportamento do consumidor. Então, o consumidor que ele consome numa região A, ele não consome da mesma forma numa região B. Então, tudo que eu fizer de esforços nesse primeiro mês vai ser caminho para a gente afunilar e melhorar no segundo mês até começar a entrar numa estabilização. Hoje em dia, eu não aceito nenhum trabalho que eu tenha menos de 3 meses. E é difícil você fazer isso. A gente que trabalha com performance, eu nunca dei contrato para cliente nenhum. Falo, vamos na raça que eu garanto. Mas o ideal aqui é você não vender sonho. Então, como a gente está falando do ambiente que está cada vez mais intenso, mais competitivo, muita gente empreendendo. Então, poxa, tem muita gente investindo. A gente tem que ter armas estratégicas para brigar com essas pessoas. Então, a gente precisa de tempo. Uma empresa que ela acabou de nascer, ela não tem a mesma força para brigar com a empresa que está no mercado há 10 anos. Então, a primeira coisa é entender o meu momento, entender a minha estrutura, entender o que eu posso propor ao meu consumidor e
e não se apegar a isso, entendeu? Tipo assim, não é porque eu também estou começando agora que eu não posso ter uma empresa que vai ter uma questão de disruptura. Então, assim, essa conversa franca é muito importante para mim saber. Porque você fala para mim, poxa, eu tenho um budget que eu consigo investir R$ 30 por dia. R$ 30 por dia, a gente não vê um número estrondoso, mas você junta tudo, dá R$ 900 por mês. Também não é um número estrondoso. Mas para aquele consumidor que não foi franco e que acha que ele vai investir os R$ 900 e vai garantir ali o mês dele, ele não tem a maturidade ainda necessária para entender os esforços que o trabalho de marketing precisa. O empreendedor hoje consegue, Léo, por exemplo, você falou R$ 900, então vou usar esse número aí, com R$ 900, fazer algum mini barulho, gerar Consegue, alguma coisa, consegue? consegue. Principalmente você se posicionando regionalmente, então você tem que primeiro atender ali uma estrutura que está mais fácil para você manter uma intensidade. Então, trazendo para o ambiente da academia, então vamos supor, a gente não fala do tamanho da academia, tá? Mas a gente tem um budget baixo, vamos colocar que é uma academia de bairro. Uhum. A academia de bairro, ela não tem uma estrutura de uma low cost, ela vai ter um preço até parecido. Então, vamos botar que uma estrutura low cost e com uma estrutura premium você vai pagar 140 de mensalidade e na academia de bairro você vai pagar 90. Só que, assim, o que vai fazer essa pessoa consumir a sua academia, consumir os seus serviços, frequentar a sua academia e não a outra que tem uma estrutura que chama muito mais atenção. É o ambiente, é como ela se sente lá dentro. Todo o negócio ele dá uma oportunidade e ele também dá uma objeção. A objeção da low cost é top, é lindo, a experiência do caramba é instagramável, a pessoa quer vender imagem a todo momento no ambiente digital, só que é cheio, entendeu? Às vezes você tem um sentimento de se sentir sozinho, porque o que tem de professor não consegue atender todo aquele volume de pessoas. Já numa academia de bairro, você consegue ter um acompanhamento de perto, você consegue mostrar um carinho diferente para essa pessoa, você faz que ela não se sinta sozinha. Então, você está entendendo que numa academia low cost eu vou vender outro tipo de comunicação e numa academia de bairro eu vou vender outra? Legal, legal. Muito Então, bom. esse tipo de análise que nós temos que olhar. Então, assim, o sol vai brilhar para todo mundo, desde o que você esteja organizado, consciente, e entender que não é um trabalho de investimento de bolsa, entendeu? Então, essa fase de erro, essa fase do stress testing que nós chamamos, que é você colocar, só tem esses R$ 900 por mês nesse budget. Meu, você tem que estar ciente que talvez você gaste esses R$ 900, que não é um gasto, ele é um investimento para criar um histórico, para criar uma base de dados e através dessa base de dados a gente explorar oportunidades. Posso fazer uma analogia besta de como o negócio funcionava 10 anos atrás. Grandes empresas vendiam mails de contatos para outras empresas vender produto ou serviço. Então, eu estou falando, por exemplo, do Matim, que eventualmente vendia um mailing de quem é aposentado ou pensionista do INSS, para uma empresa que vai lá e vai vender crédito consignado para essas pessoas. Você não está comprando um mailing, você está investindo na sua própria base de dados. Então, esses primeiros meses do marketing é muito importante começar muito organizado para que esses dados não se percam e que eles sejam investimento. Porque se você tiver alguém que não tem esse zelo, essa atenção, vai ficar te vendendo a promessa que mês que vem melhora, mas é investimento. É até um termo que o Danilo acaba usando em algumas comunicações dele, que acaba virando o quê? Um ralo financeiro. Eu costumo falar que no começo é investimento nessa sua base de dados, para desses dados você tomar atitudes e ações. A gente falou muito agora aqui, né? O Leonardo falou muito sobre educação, né, Léo? Educação do empreendedor. No Brasil, de maneira geral, nós temos conseguido melhorar, mudar isso. Mas ainda assim falta muito, né? Na própria Mazuquim, eu consigo enxergar isso de maneira muito, muito clara. Você falou, por exemplo, pô, dá para o cara começar, um empreendedor começar com R$ 900. Mas você disse, não vou fazer mágica. Não tem como aqui lá na Loar ou qualquer lugar, nós, por exemplo, querermos fazer uma competição de igualdade, como, por exemplo, eu sou uma academia nova, só tenho R$ 900 com a Gaviões, né? Que já tem nome, já tem um posicionamento e tem budget, tem orçamento, né? Então, essa educação e entender que é um processo,
de que você falou, por exemplo, da criação de histórico no primeiro mês. No primeiro mês você cria histórico, né? E ao longo dos meses, das semanas, você vai entendendo que eu estou construindo, eu estou evoluindo. E é inclusive nesse ponto agora que eu vou trazer e perguntar aqui para ti. Falamos de educação, mas o empreendedor, ele também olha para, por exemplo, donos de agências, empresas de comunicação, como a Mazuquim se posiciona, por exemplo, assessoria de marketing e vendas e assim por diante, e fala assim, tá, mas vocês falam isso daí, mas é porque o dinheiro não tá saindo de vocês, viu? Se estivesse saindo do bolso de vocês, a história poderia, a conversa poderia ser outra. Aí eu pergunto para você, Leonardo, é possível nós sermos preditivos? Ou seja, isso independente se é um empreendedor pequenininho, que nem a gente falou agora, que tem um budget de 900 ou R$ 1.000, ou budgets de 300, 400, 500 mil por mês ou muito mais, né? Tem empresas que traz para nós aí milhões mês de budget para poder trabalhar. Pergunto para você, tem como nós criarmos algum cenário de investimento-retorno antes desse empreendedor colocar um centavo, colocar qualquer dinheiro nas nossas empresas e nesses grandes players, Google, Meta, etc? Com certeza, é possível, não afirmo que é o melhor ou o pior caminho, inclusive já trabalhei muitos anos prevendo cenários ainda em 3 níveis, como pessimista, realista ou otimista. A gente sim tem que dar algumas previsões para os nossos clientes, mas em cima essa previsão ela tem que ser pautada em trabalho e também deixando muito claro que tudo que é hipotético ele pode ter uma variável, quanto para melhor, quanto para pior. Então, acho que uma comunicação transparente, clara, com um trabalho bem definido, dando tudo isso, até porque uma empresa que não investia nada no digital e ela passa a investir no digital, a gente tem várias formas de mostrar que ela se deslocou de um ponto B para um ponto A. Então, o que eu deixo claro que desde do primeiro momento da sua experiência, ou seja, com a Mazuquinha, ou seja, com a Loar, você vai ter movimentação em trabalho. Quem te garante, promete resultado, te vende sonho é outra coisa. Agora, transformar cenários através do marketing digital, de comunicação digital, ou de uma comunicação como um todo, isso eu garanto. E não tem como você não ter resultados positivos, sendo que você nem investia antes. Então, é notório que com o mínimo de investimento e de ação que você faça, a realidade que você tinha hoje, você mudou. Às vezes você ainda não mudou, por exemplo, na fase final que importa para você, que é o dinheiro caindo lá no caixa da empresa. Mas você já mudou a percepção do consumidor, você já associou valor e profissionalização no seu negócio, para que você sim aí consiga ter bons contratos, bons fechamentos. Então, a gente tem que entender que é tudo uma relação de investimento e retorno. Tanto que você está investindo para retornar, mas o cliente que escolhe o seu produto ou serviço, ele também está investindo na experiência com você. Então, é importante que o seu negócio esteja pronto para vender essa experiência e outra. Ele tem que estar pronto para receber o interesse desse consumidor. Então, quando você não investir em marketing, você não era atrativo para o cara ir lá e fazer um fechamento com você. Com essas poucas ações, hoje você já chama a atenção dessa pessoa que quer fechar com você. Então, você também tem que evoluir o seu negócio para receber demanda. Entendeu? Então, o seu negócio ele já não vendas nesse caso, né? Comercial, na estruturação comercial. Exato, estruturação comercial e também de marketing, porque uma empresa que não investia no digital, ela também, de certa forma, ela não está dando uma prova social para outras pessoas que também usam o seu produto. Então, quando você cria uma empresa nova, a primeira comunicação estratégica da sua empresa é você, o dono. É você levar isso para as pessoas mais perto de você, você entender quais são os seus networking estratégicos, ou seja, quem aqui na minha rede de contatos ou na minha proximidade consegue agregar no meu negócio, consegue me ajudar a levar isso para mais pessoas, como que a nossa união pode potencializar o negócio dele e o meu, porque uma academia, ela precisa de um parceiro de suplementos, sim. Ela precisa talvez também de um parceiro para fazer manutenção. Então, existe um leque de oportunidades que ele tem que ser explorado e entender que uma agência de comunicação e de marketing, ela é um ponto principal do seu negócio hoje, claro, mas
ela não pode ser a muleta do seu negócio, porque ela precisa que outras partes do seu negócio, desse ecossistema existam, para a gente poder potencializar e encaminhar isso. Uhum. Ô, Léo, e aí para não ficar muito abstrato, aí nós estamos falando, claro, por exemplo, a Luar, por exemplo, ela gerou demanda, pessoas, vamos imaginar pessoas ligando, querendo saber mais do produto e serviço, pessoas chamando no WhatsApp, querendo saber mais do produto e serviço, ou até mesmo, eventualmente, pessoas indo até um determinado estabelecimento, querendo saber mais sobre os produtos, sobre os serviços. E aí o que você está trazendo para nós, para todos nós, para nossa audiência, é que não adianta somente isso acontecer. Tem que ter pessoas preparadas para receber esses contatos, tem que ter pessoas preparadas para receber essas pessoas que eventualmente estarão indo nesse comércio, estarão indo nessa loja, nessa clínica de estética, etc. Assim também como, se tiver que ter aparelho, tem que ser bons aparelhos. Nós temos que estar localizados, se for para ir fisicamente, em locais que tenham a possibilidade dessas pessoas chegarem com maior facilidade. Você, por exemplo, falou sobre a relação de, pô, tem estacionamento ou não tem estacionamento? Alguns minutos atrás você falou sobre isso. Isso é muito importante, o empreendedor saber, porque realmente, né, Léo, é o que o Léo colocou, a agência, a assessoria, a empresa de comunicação, ela faz parte do processo. E esquece, inclusive, a empresa terceira. Mesmo que você tenha isso daí internamente dentro da sua empresa, uma equipe de marketing interna, ela é parte do processo. Mas o time de vendas tem que estar bem engajado, tem que ter metodologia, tem que ter fluxo de cadência, seu negócio tem que estar limpo, seu negócio tem que ter um bom atendimento, seu produto tem que ser bom, seus equipamentos têm que conseguir ofertar aquilo que o seu público precisa, porque do contrário, se todas as engrenagens elas não estiverem, né, Léo, corretamente funcionando, se a orquestra, aquele que toca o violino, desafinar, compromete toda a orquestra. Na verdade, a sinfonia não fica boa. Exato, cara. Isso, né, Léo? Exato, elucidando, clarificando melhor, respondendo a pergunta, poxa, tem um budget reduzido, consigo resolver isso em um mês? Consigo já ter retorno? Hoje, nesse atual momento, eu, Leonardo, e a agência Luar, eu prefiro fazer uma recomendação para o meu cliente, é o seguinte: você consegue juntar o valor desse budget para 3 meses, ou seja, estamos falando de 900, então preciso de 2.700 para a gente começar o trabalho. Por quê? Porque se eu começar o trabalho com os seus 900 e depois a gente pausar esse trabalho, é perder o dinheiro, não vai ser investimento. Legal. Então, te aconselho você me procurar nesse momento que eu vou conseguir potencializar da melhor forma o seu negócio. Tem negócio que a gente vai conseguir direto com esse budget? Tem. Então, assim, eu analiso muito o cliente antes de dar a proposta ou de aceitar fazer um trabalho desse imediatista apenas com mês, para não frustrar a experiência dele e, naturalmente, acabar tendo uma má interpretação do meu trabalho, entendeu? Ô, Léo, vou pegar como gancho que você trouxe agora aqui, porque ficou nítido, né, nesses 25, 30 minutos que nós estamos conversando aqui, que você exala conhecimento, né? Tem muito conhecimento, porque tem vivência, porque é empresário, é empreendedor, mas antes de ser empresário e empreendedor, antes de ser head de marketing, comunicação, de trabalhar com empresas nacionais e internacionais, teve toda uma história antes. Então eu quero mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Como que esse Leonardo que tem tanto conhecimento se formou? Me conta aí um pouco da sua trajetória, por gentileza. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, tem coisas que acabam nascendo com a gente, né? Acredito que a comunicação veio como um dom na minha vida, mas eu fui trabalhar com marketing, tendo uma experiência, assim, com a mais forte, né? Que me encaminhou muito foi com 16 anos, eu e uma turma de amigos acabamos organizando um evento e tornou uma proporção muito grande. Então, com apenas 16 anos, a gente fez um evento para 1.100 pessoas, contratamos um artista hoje brasileiro que tem shows internacionais, participou de Big Brother, na época era o MC Guimê. A gente criou um nome muito forte da nossa festa, e aí foi meu primeiro contato, assim, com empreendedorismo, com comunicação, com marketing, de fato. Isso tudo ocorreu através do Facebook, uma plataforma que eu trabalho até hoje. Então, quando chegou no momento de eu escolher qual seria a minha formação, eu queria trabalhar com eventos, né? E eu vi que não existia a profissão organizador de eventos. Legal. Um profissional apto para organizar eventos de forma estratégica eram relações públicas. Uhum. E aí, através da minha faculdade, eu comecei a fazer um estágio de relações públicas no terceiro setor. Então, trabalhei com a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos do Brasil. Isso enriqueceu muito o meu vocabulário,
eu conversava com muitos prefeitos, chefes de gabinete. Então, por enriquecer muito o meu vocabulário, ainda ser jovem, eu consegui me conectar com pessoas mais velhas que também me oportunizaram. E aí, quando eu fui sair da associação, um dos amigos meus que inclusive fez esse evento comigo, ele me recomendou uma empresa, a qual com certeza mudou toda a minha vida. Essa empresa, inclusive, é a Mazuki, né? Tô até vestido, que eu tenho muito orgulho, muita honra de tudo que eu aprendi, do que eu vivenciei, inclusive com você. A gente conversou um pouco antes, eu te disse, eu tenho você como um mentor na minha vida, me abriu portas, investiu em mim. Então, por mais de já estar estudando, estar inserido ali no mercado de comunicação, ter experiência com evento, eu cheguei na Mazuki, eu fui trabalhar como consultor comercial, então, pensando assim em estrutura hierárquica ali dentro da empresa, ele era como se fosse o chão de fábrica, então ele era a primeira porta de acesso, assim, da empresa, né? Porque os outros setores eram setores mais delicados, mais estratégicos, e eu não tinha ainda experiência, então eu passei um tempo no comercial, aprendendo muito com o Danilo, com a Camila e com outras pessoas que eu dividia o dia a dia ali também. E o Danilo enxergou em mim um potencial muito grande, investiu em mim. Então, fui trabalhando em todos os setores assim da agência. Então, trabalhei com a parte de Google, até antes de trabalhar com as ferramentas que hoje eu tenho um apreço maior, porque eu tenho mais performance, uma maior performance nessas ferramentas, que são do Meta Ads. Então, passei pelo Google Ads, depois fui para o Meta Ads, depois voltei a me relacionar com o Google também, porque era uma necessidade que nós tínhamos e que precisava. Então, fui tendo um crescimento dentro da agência Mazuquim, até, inclusive, é o meu último registro, né? Eu saí de lá como gerente de marketing na carteira, então, eu pude ir passando por todos os processos dentro de uma agência. Então, estou falando de performance, estou falando da parte de branding, da parte de design, e foi um lugar que me preparou muito, porque ali eu aprendi a mexer com várias ferramentas, então, aprendi também a trazer muito que eu trago para os negócios hoje, você não andar de muleta. Então, poxa, precisa de um designer, você vai aprender a fazer arte, você sabe fazer campanha de Google, sabe fazer campanha de meta. Enfim, a Mazuki me preparou muito para o mercado, para a vida. Depois eu tive uma outra experiência ali também, um cargo estratégico em outra agência. Fiquei ali um período muito curto, em torno de um ano, mais ou menos, e comecei a empreender no meu negócio. Foi muito natural, desde a Mazuquim, quando eu passei pela Mazuquim, também passei por essa outra agência. Muitas pessoas se identificaram com o meu trabalho, continuaram a me procurar, e eu sempre fui muito ético, inclusive com o Danilo. Eu falei, poxa, tem tal cliente que é da Mazuquim, está procurando pelo meu trabalho. Ele falou, Léo, esse você pode atender? Não, Léo, esse aqui nós vamos conversar. Então, por isso eu sempre dei por uma comunicação transparente, seja com quem for. Acredito que esse é o melhor caminho para a gente não ficar quebrando a cabeça. Sim. Então, a Mazuki me preparou muito, cara, e essas experiências que eu tive, tanto também os networkings que eu fui ativando durante nossa conversa, foi importante você olhar para a sua lista de contato e ver quem que eu posso fazer de ativação aqui, o que isso aqui pode agregar. Então, muitas pessoas que eu trabalhei na época da faculdade, eu pude oportunizar, até quando eu era gerente na Mazuquinha, trazer pessoas, se deslocava mais de 80 quilômetros para trabalhar lá, mas queria trabalhar lá porque via toda aquela evolução que eu tive, também queria ter uma experiência parecida com a minha, e depois eu trouxe essas pessoas para trabalhar comigo, para trabalhar no meu negócio. Já teve colaborador da Mazuquim que eu também busquei para trabalhar comigo em algum momento. Eu sempre gostei de oportunizar as pessoas que passaram no meu caminho. É natural que dentro dessas experiências, algumas você se frustre, mas a gente, como empreendedor, é um desafio nosso encontrar profissionais qualificados ou que vão acreditar. Eu sempre tive o sonho de um dia ter o meu negócio, mas, eu sempre vesti a camisa, por exemplo, dessa empresa como se fosse a minha, e para mim é minha casa e sempre vai ser. E é difícil você ter alguém que faça isso, que compre essa ideia. Só que, porque, tipo assim, pensa que está fazendo pelos outros, mas acho que você comprar isso, você ter um lugar que você sente como um lar, é um presente para você, cara. Porque se você pode zelar pelo do próximo, um dia você vai estar preparado para zelar pelo seu, entendeu?
Então, meu maior desafio depois que eu comecei a empreender foi ter comunicações transparentes assim com as pessoas que você até busca, porque geralmente quando uma pessoa vem até você, ela vem pedindo uma oportunidade, ou precisando ser oportunizada, entende? Ô, E a Léo, gente então eu vou até enfatizar aqui, vou quebrar um pouquinho essa parte, porque essa parte que você vai falar agora ela é muito importante, né? Então assim, ó, eu cutuquei o Leonardo para ele poder falar um pouco do histórico dele, por quê? Porque ninguém adquire tanto conhecimento e gera os resultados notáveis que ele e a empresa dele gera do nada. Eu costumo falar muito que existem duas variáveis e geralmente as pessoas não respeitam essas duas variáveis. E eu estou falando de duas variáveis em que sentido? Para você ter algum sucesso. Eu não estou falando do multimilionário ou bilionário, estou falando algum sucesso. Para que você tenha algum sucesso, você precisa de ter duas variáveis na sua vida. Uma está envolvida com a sua energia, sua entrega, sua frequência de trabalho. O Leonardo, por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar muitos anos com ele. Ele sempre teve uma frequência muito alta, mas assim, o mais alto nível. Eu sempre soube que o Leonardo, inclusive, ele iria empreender e ele teria o próprio negócio dele, né? Então, uma intensidade muito grande. Qual que é a outra variável que você precisa de ter? E essa é onde a maioria não consegue atingir. A maioria, que é o tempo. Ela faz hoje um trabalho muito intenso, ela entrega muito, mas amanhã já não mais. Por quaisquer motivos, porque está muito frio, porque está muito calor, porque o governo isso, porque aquilo outro, porque é muito distante, né? Sempre tem uma desculpa, e sempre nós teremos uma desculpa ou uma justificativa. Mas no final do dia, quando você olhar para o seu retrovisor, saiba que se você não atingiu, é porque uma dessas duas variáveis você não cumpriu. E aqui nós estamos com o Leonardo, um empreendedor, empresário, uma empresa muito séria, uma empresa que está em franco crescimento, que é a Luar, que eu tenho um orgulho gigantesco dessa empresa, porque é o Leonardo que toca essa empresa. E agora, Léo, eu quero voltar para você para falar sobre o desafio. Então, assim, você estava dentro do mercado, inclusive você foi meu parceiro aqui na Mazuquim, né? E aí você foi agora, mudou o lado da cadeira, né? O lado da mesa, mudou, né? Você agora ia contratar pessoas, né? Custo operacional, aquela coisa toda gostosa de ter um negócio. Conta, quais foram os seus principais desafios? O que você pode deixar para a audiência como lição também? como lição fica são muitas lições, mas vou pegar um gancho do que você disse, ninguém começa do nada. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente está muito envolvido no momento e a gente não percebe isso. Hoje eu tenho muito claro dos desafios que eu passei, porque quando você conquista as coisas, você fala, poxa, não vem do nada, tem uma base, tem um lastro, entende? Então, os desafios mesmo é você conseguir mostrar isso para outras pessoas, para outros colaboradores, principalmente, que uma empresa ela não funciona sem pessoas, né? Hoje funciona, mas se essa pessoa não souber domar as máquinas também vai ter problema, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Eu confesso que eu cheguei, assim, num nível de crescimento muito grande, com faturamento muito legal, numa condição de disruptura, para mim, falando do Leonardo, que morava na Zona Leste, você conseguir estabelecer uma agência na onde a gente está concentrada a verba em 1% da população do Brasil, então estou falando de ter um negócio físico na Faria Lima, entende? É um crescimento muito grande, eu consegui essa oportunidade, inclusive através de um trabalho, entende? Então, como a gente tem tempo e maturidade para tudo, eu consegui atingir um conhecimento e uma maturidade para potencializar, para fazer, para criar, fazer existir novos negócios, mas eu confesso que nesse tempo eu ainda não tinha e não estava pronto ainda para o processo da gestão administrativa. Então, quando você também está muito na linha de frente do seu negócio ali, que nem um hunter mesmo, caçando, inclusive, de modéstia à parte, eu vou dividir esse termo, nós criamos juntos, quando estava trabalhando Juntos. Isso aí, verdade, verdade. uma conversa, eu e o Danilo, a gente chegou nesse conceito, então para mim é uma honra enorme ver isso aqui tornar real. É mais uma prova. O que eu estou falando não é da boca para fora, eu gosto de fazer as coisas se tornarem reais e eu aprendi isso muito
com ele, a simbiose é uma forma fantástica de você aprender, cara. Então, assim, eu não consegui ter esse preparo todo para fazer uma administração do meu negócio. Então, meu negócio ele continuou crescendo, mas ele também caiu, começou a ter um turnover muito grande, saída de clientes, alguns clientes ali, como eu também estava trabalhando numa espécie de urgência, né? Tipo, eu na linha de frente para tudo. Então, quando você centraliza muitas coisas em você, uma hora isso estoura. Sim. Mas, assim, eu sou de um jeito que eu aprendi assim, você faz com o que você tem. Entendeu? Então, eu sempre corri com os recursos e com a estrutura que eu tinha, que eu tenho até hoje, entende? Então, a vida, ela vai, em cada momento da vida, ela vai te cobrando algumas coisas para gente poder fazer a coisa dar certo. Então, no meu negócio mesmo, em dado momento, faltou uma administração, nunca faltou uma gestão, uma administração dos meus clientes. Faltou uma priorização para mim. Eu sempre queria estar entregando o melhor ali para os meus clientes, me dedicando totalmente. E a dificuldade de você encontrar alguém que vai se dedicar e que vai segurar tudo aquilo que você está criando é muito difícil. Então, o meu desafio foi esse, encontrar pessoas que consigam me dar esse suporte, me dar essa confiança, essa calmaria, para eu me descentralizar um pouco de algumas coisas que a gente entende já com experiência que a gente não devia estar gastando a nossa energia ali. Então, a importância de você estar organizado, de você ter hoje a tecnologia a seu favor, a importância de um CRM em qualquer tipo de empresa, um histórico de comunicação, qualquer tipo de cliente, cara. Porque sai um colaborador entre a outra, você tem todo um histórico para uma outra pessoa continuar te amparando. Então, em dado momento, faltou isso para mim. Hoje, graças a Deus, a gente está levantando novamente agora. Hoje, nossa operação ela é toda digital. Eu almejo ter, sim, novamente uma operação física em alguns anos. Então, é o que eu quero ter novamente, porque eu amo esse contato com pessoas, de confraternizar com pessoas e ajudar pessoas também. Isso está na minha essência, está na minha alma. Então, hoje é isso, é se organizar cada vez mais. Encontrei pessoas hoje que conseguem me dar mais tempo para eu cuidar desses pontos sensíveis e estratégicos do negócio. Você ficou muito no operacional também, né, Léo? Desculpa te interromper, mas assim, porque o que acontece é o seguinte, quando você centraliza muitas demandas em você, principalmente se são demandas operacionais, tem uma tendência, é claro, inclusive a depender de quem está com você, né, daquela demanda, vamos falar de cliente, para o seu cliente ficar melhor. Porque, o que tem que ser feito. Nem que você vire noite, o Leonardo... Exatamente. Pelo menos fazia muito isso, nem que virasse noite, mas entregava. E não é entregava de qualquer jeito, entreguei funcionando, não. É o melhor possível. Mas ao mesmo tempo, o negócio ele tende a sofrer. Porque o negócio, o que nós temos que compreender? E você que está na audiência, o negócio é um organismo vivo. Então, o Leonardo, por exemplo, que eu conheci talvez há 7, 8 anos atrás, né? Ele é outro hoje. Muitas coisas aconteceram que vieram a fazer com que o Leonardo ele se tornasse uma outra versão, não uma outra pessoa, mas uma outra versão. A empresa é a mesma coisa. A Mazuquim, quando começou há 15 anos, em novembro faremos 16 anos, lá atrás, ela só fazia site. Olha o que nós temos hoje, né? Até o último motor foi a franqueadora. Então, é muito importante que o empreendedor, sim, no começo, ele tenha essa centralização, até porque não tem budget. Mas depois, observe o que o Leonardo colocou. O que o Leonardo colocou, na verdade, não é uma dor só do Léo, não é uma dor só do Danilo, é uma dor da grande maioria dos empreendedores. Talvez seja a sua que esteja escutando, talvez será a sua que está ouvindo isso e ainda irá empreender, mas se você ainda não teve, talvez seja um bom momento aqui, para você poder escutar direitinho e encontrar ferramentas, que é o quê? Ser humano, contratação, recurso humano. E, infelizmente, eu não estou falando só de hard skill, ou seja, de conhecimento técnico. Estou falando de soft skill, aquele cara que você pode confiar. Quantas e quantas vezes o Leonardo tá aí, ele não me deixa mentir. Nós trabalhávamos fisicamente, né? Nós nos abraçávamos, chorávamos juntos, conquistávamos juntos. Existia lealdade. Sempre existiu lealdade, confiança, né? E hoje, né, Léo? Infelizmente, eu não vou generalizar, mas tá mais escasso isso, não tá, Leonardo? Tá mais difícil, muito difícil.
Inclusive, hoje eu tava pensando, assim, um pouco antes da nossa reunião, tava pensando, assim, sobre temas, sobre coisas que a gente poderia conversar, né, e tal. E aí veio muito uma coisa muito latente na minha cabeça, assim, um, uma boa pessoa, ele vira um bom profissional. E um bom profissional, ele vira uma boa pessoa, entendeu? Uhum. Então, é muito difícil mesmo hoje a questão de caráter. Imagine o quão você, como empreendedor, você sabe o quanto é triste, o quanto é frustrante você receber, por exemplo, um processo trabalhista, cara. É triste. Eu acho que isso é uma coisa muito triste. Pelo menos vou trazer aqui no meu ambiente, no ambiente do Danilo, né, que Uhum. nos conhecemos, e eu posso falar porque eu trabalhei na empresa dele, entendeu? Muitas coisas ali me preparou para a minha vida. Poxa, imagine um lugar que você dá o que comer, você investe na pessoa e a pessoa ainda quer te colocar, por exemplo, quer, quer te processar, cara. A gente sabe os desafios de empreender no Brasil, não é um governo que nos dá os melhores incentivos, muito pelo contrário, os impostos são uma coisa assim de maluco hoje no Brasil, entendeu? E é difícil você encontrar pessoas que tenham essa mentalidade, entende? Você até encontra, mas aí você não tem a dedicação, não tem a constância, ou não tem a confiança. Então fica esse nosso desafio aí como empreendedores de poder formar pessoas, de poder ter processos de formação. Acredito que uma empresa que tem aí já uma existência notória aí na sua atuação, ela tem que ter um carinho em pensar em formar pessoas, cara, porque é sobre isso, a gente vai precisar de pessoas no caminho e Isso. é muito difícil mesmo. O Léo trouxe um insight, né? Formar pessoas. E se para você não for, para você que está aqui na audiência, não for uma possibilidade formar pessoas, né? O que eu digo para você? Ao longo do tempo, dos anos de Mazuquim, eu não foi que eu criei um processo, tá? Mas eu fui enxergando como que empresas que retêm talentos, primeiro elas contratam estes talentos. E claro, aí tem a ver com o valor ao qual você irá pagar, tem a ver com o plano de carreira, principalmente que você oferta para essas pessoas. E aqui então foi criado o que eu chamo de contratação de sucesso, que ela é construída por 3 etapas. Você que está aqui na audiência e quer saber mais sobre essa contratação de sucesso, eu tenho o maior prazer em falar sobre esta, tá? E enviar inclusive os arquivos que nós utilizamos aqui em Mazuquim e o nosso sistema que nós usamos para poder contratar profissionais. Tanto faz, viu? Pode ser designer, pode ser gestor de tráfego, pode ser um engenheiro, tanto faz, tá? Qualquer tipo de profissional. Mas para que você possa, no seu negócio, minimizar, reduzir as possibilidades de trazer pessoas que não irão agregar para o seu negócio. E outra coisa muito importante, que vai ficar por um mês só no seu negócio. Isso é péssimo para você, que você tem que fazer um onboarding, tem que treinar. Isso é péssimo para a pessoa também. Então, é muito importante a contratação ser uma contratação de sucesso. Léo, o que eu quero fazer agora aqui com você? Como o tempo passou já um pouquinho, eu quero que você agora pense numa mensagem final. Eu vou dar um recado aqui. Depois que eu terminar esse recado, eu quero que você traga uma mensagem para todos os empreendedores e aqueles que pretendem empreender, tá? Um recado final. Pode ser? Claro, com certeza. Legal. Então vamos lá, ó. Nós estamos aqui encerrando mais um de Hunter para Hunter. Hoje foi um de Hunter para Hunter muito especial, pelo menos para mim, Danilo, porque a pessoa ao qual eu trouxe, eu tenho não só uma admiração profissional, mas eu tenho um carinho para com o ser humano, que foi o Léo. O Leonardo Rosário, né? Que tem uma carreira maravilhosa e está ainda construindo novinho, vai conquistar muita coisa ainda. Teremos muitos de Hunters para Hunters ainda para poder conversar. Se você gostou deste conteúdo, eu quero convidar você para que você dê uma olhada na descrição deste vídeo, porque na descrição desse vídeo tem alguns links. Tem o link, por exemplo, para a empresa do Leonardo, para a Loar. Como que funciona essa empresa? Quem é essa empresa? Vai no link e conheça essa empresa, né? Ai, Danilo, eu tô montando uma academia. Quem sabe um bate-papo com o Leonardo não seja relevante para você? O link está aqui na descrição. Os links também das redes sociais do Leonardo também estão aqui na descrição desse vídeo. Assim como o meu Instagram, o Instagram da Mazuquim, para reforçar a Mazuquim, que é um negócio 3 em 1.
é um negócio de assessoria de marketing e vendas, é um negócio de educação, formamos novos profissionais na área de marketing digital, assim também como tecnologia. Nosso protagonista que é o HelpKing, é um CRM que também tem inteligência artificial que faz ligação, faz prospecção ativa, conversa no WhatsApp, assim como você que quer empreender, tá aqui uma possibilidade de você empreender junto comigo. Você tem uma Mazuquim, tem uma franquia da Mazuquim para chamar de sua. O link também está aqui na descrição e agora nós vamos escutar esse cara que eu gosto tanto, que é o Léo. Léo, traga um recado final para nós, por gentileza. Com certeza. A todos que nos acompanharam até aqui, até esse momento aqui no vídeo, muito obrigado. A mim é um prazer dividir um pouco da minha experiência, da experiência do Danilo, da Mazuquim com vocês. Gostaria de já deixar aqui uma provocação para nós fazermos um podcast, para a gente trazer mais temas, ter uma profundidade maior até nas estratégias, o quanto a gente puder enriquecer essa troca e alimentar a nossa causa, que é o empreendedorismo, sempre é uma honra muito grande, tá? Então, finalizo aqui deixando uma mensagem, aproveitar todo esse clima de nostalgia, quando eu era coordenador. Às vezes eu escrevia ela no nosso quadro, usava ela nas nossas reuniões, inclusive eu carrego ela comigo também. Tudo que você foca expande, sejam problemas ou soluções. Então veja bem no que você vai focar para o seu negócio, porque a gente sempre vai ter objeções, desafios e coisas a se superarem. Veja no que você foca, seja problema ou soluções, ela vai expandir. Léo, muito obrigado, a provocação também foi aceita e a frase é maravilhosa. Muito obrigado, Léo. Tamo junto, Dani, um grande abraço. Um grande abraço aí aos empreendedores e parceiros da Mazuquim. Um abraço, fica com Deus.